Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do jogo aberto, do debate aí com Renata Fã, Denilson, Gabi, Chico, Everton, que vai ser muito zoado aí, né? Porque o Flamengo venceu o Cruzeiro e muito mais nesse vídeo e comentar sobre os lances polêmicos. Então assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Nenhuma novidade, né, Dedê? Que o Flamengo está jogando bem com o Felipe Luiz, que o time se encaixou com titulares, com equipe mista, com reservas. Realmente o padrão mudou. E ontem, graças à bola parada, já foi assim no jogo do Inter também, não Valeu, é? Marlon. O Davi Luiz se apresentou, cobrou uma falta perfeita, definiu o placar. E o Cruzeiro não venceu com o Diniz no Campeonato Brasileiro ainda. Valeu, só Marlon. na Sul-Americana. Final 1-0 pro Mengão e a história a gente conta aqui. Agora, valeu, Marlon. Os olhos da Arena Independência estavam voltados para ele. Suspeito de participar em um esquema de apostas, Bruno Henrique foi a campo e com a braçadeira de capitão. Estava muito tranquilo, muito bem, sereno, porque ele sabe que é inocente. Então, assim, primeiro é até um pedido, né? Para a gente respeitar a presunção da inocência. Quem apareceu primeiro foi o ataque do Cruzeiro. O zagueiro Vidalba, se aventurando lá na frente, obrigou o Rossi a fazer uma bela defesa. Já o capitão do Flamengo não pode vacilar na frente dele. Em duas arrancadas, por pouco, Bruno Henrique não abriu o placar. Ele não acertou a mira, mas mudou a partida na volta do segundo tempo. BH foi derrubado na entrada da área. Cássio montou a barreira, mas a bola morreu no fundo da rede. Tava deitado no chão ali, né, para não deixar aquela bola rasteira. E quando eu olhei, a bola já tava passando pelo Cássio ali, mas é um erro coletivo. Diniz mexeu no time, trocou o Matheus Pereira por Lautaro Dias. A torcida não gostou. Foi uma opção, não sei, eu não entendi. Chegar aqui também no Pereira. Mas é igual eu falei, não, o Cruzeiro não é só o Matheus. Tem muitos jogadores, a gente tem um elenco muito bom. Ele achou que tinha que trocar, tudo bem, eu tenho que aceitar como profissional. A questão da mobilidade, ele também estava doente esses dias, eu não sei se ele estava nas melhores condições, mas eu achei que faltou assim, intensidade para a gente manter a pressão. Barreal, que foi para o meio, levou perigo no chute de longe. Caio Jorge, no rebote, pegou mal na bola. Já o Alcaraz pegou muito bem no rebote do escanteio. Seria o segundo gol do Flamengo, mas acabou sendo anulado pelo VAR. É muita interpretação, né? Eu não sei até onde vai a regra do que, como o Alexandre participou do lance, mas se estão 5 árbitros lá no VAR e decidiram anular o gol sem ter chamado o juiz para olhar, então é porque eles estavam muito certos do que a regra diz. Um gol que não fez falta. O Flamengo suportou a pressão até o apito final, garantindo a vitória rubro-negra. A gente não tem muito o que fazer, é trabalhar e tentar buscar o resultado positivo no sábado. Uma das coisas que eu já falei, eu repito, a gente precisa ser mais consistente, tanto na produção quanto nos resultados. O resultado marca mais um tropeço do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E olha que a Raposa não vence na competição desde o dia 1º de setembro. De lá para cá foram 7 partidas, com 4 derrotas e 3 empates. Já o Flamengo, às vésperas da decisão da Copa do Brasil, poupou seus principais jogadores e ainda volta para o Rio de Janeiro mais confiante e com 3 pontinhos na bagagem. Estamos muito longe ainda dessa taça, do mesmo jeito que eles também estão. Então, assim, para mim está 50-50. E vamos ter que fazer um jogo muito sólido. O discurso é correto, claro que 3-1 é uma super vantagem, mas não tem nada definido mesmo. O Galo nitidamente, completamente fora do jogo de ontem no Campeonato Brasileiro, provavelmente só pensando na Copa do Brasil. E o Flamengo, até pela circunstância, por ter uma decisão, um título para ser resolvido no domingo, jogou bem, conseguiu fazer o gol, se segurou, e o Cruzeiro é que preocupa. Preocupa porque esse sistema do Diniz demanda tempo, né, Loirão? Ele tá na reta final já da temporada, reta final do Campeonato Brasileiro, tem uma decisão aí pela frente, mas preocupa esse estilo de jogo, porque demanda tempo para você fazer com que os jogadores entendam o que o Fernando Diniz quer. A gente estava comentando aqui agora a matéria rolando, você vê o desespero do Cássio, né? Quando a bola passa pelos pés dele, ele nunca foi um primor com os pés, um ótimo goleiro, mas
qualidade com os pés nunca foi aí a melhor qualidade dele, então ele sente ali o nervosismo. A própria saída de bola do Cruzeiro ainda não está com esse entrosamento ideal. O Flamengo muitas vezes adiantava a marcação, muitas vezes conseguiu recuperar a bola dentro da área, sem criar maiores perigos, mas assim, adiantando a marcação, dificultava a saída de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro está com dificuldade em entender esse processo do Diniz aí. E interessante que pouco utilizado até pelo Felipe Luiz, mas ontem o herói da partida foi o Davi Luiz, que cobra uma falta perfeita, rápido, ele percebe que a barreira abre e aí cobra rapidinho. Os jogadores do Cruzeiro, quando eles mesmos se dão conta, o gol já tinha acontecido, o Cássio não conseguiu fazer a defesa. O Cássio aí, não, o Cássio não teve culpa, não. Agora, o Davi Luiz foi super aclamado pelos companheiros e até o Felipe Luiz comentou que ele é um cara que é uma liderança que não precisa usar abraçadeira, não precisa ser o dono do discurso, mas que no dia a dia a presença do Davi é muito importante para o grupo. Foi o que a gente falou também em relação ao Felipe Luiz, lembra? Será que os jogadores vão respeitar o Felipe Luiz? Vai respeitar, porque ele tem uma conduta no dia a dia extremamente profissional e aí esse comentário também é para o Davi Luiz. Não é fácil para o nível do jogador, a história que ele tem, ficar no banco de reserva, jogar uma hora ou outra e quando joga ele consegue fazer o papel dele. E ontem o Felipe Luiz, quando fala em relação a essa liderança, ele dentro do dia a dia ali do Flamengo deve ser um cara muito importante para o elenco. E tem o Bruno Henrique, que foi manchete em todos os sites, programas de televisão e mídia em geral, por conta de investigações por manipulação de resultados. E mesmo assim, o Felipe Luiz comentou que ele disse que é inocente, quis jogar, se apresentou, foi capitão na partida. E, de certa maneira, eu gostei da atuação. Jogou bem. Eu não sei se eu conseguiria jogar, não. A verdade é essa, cada um tem a sua resiliência, né? Quando é que você foca no teu objetivo, quando ele se coloca à disposição do treinador para jogar e aí tem a oportunidade de ser capitão e também pela liderança, né? Muito tempo jogando pelo Flamengo e ontem ele foi um dos destaques. O Flamengo poderia ter aumentado a conta, até fez um segundo gol com o Alcaraz, mas depois da revisão do VAR acabou sendo anulado o gol. Na minha opinião, nada a reclamar, inclusive não deu tanta polêmica assim, não sei se para você tem alguma questão. Não, assim, quando tem interferência do VAR, da tecnologia, a gente fica meio sem saber o que falar. Eu não tenho muito claro não se o árbitro, junto com o VAR, eles foram assertivos nesse lance aí, não. Mas, enfim, já que eles traçaram a linha, segundo o árbitro nem foi chamado, né? Nem foi pro monitor. Segundo a arbitragem, né? O grupo de arbitragem ali, a interferência do Alexandre ali nessa bola aí, ó. E aí acabou anulando o gol, que foi um golaço, por sinal. Eu gostei da arbitragem do Gustavo Bauerman, que a gente... Só esse detalhe aí, né? A gente critica tanto e tem atuações muito ruins de árbitros ao longo da Série A deste ano. Mas essa eu achei que foi bem anulado, viu? O do jogo do Corinthians também, a gente não falou nada do árbitro, né? Do clássico, né? Porque o seu sósia, o Wilton Pereira Sampaio, foi bem. Sem polêmica. Agora, Diniz é que não está bem. Até conseguiu a classificação para a final da Sul-Americana. Super importante, é uma probabilidade de título. Tem o Racing ainda pela frente. Mas no Brasileirão, o time não engrena. Vamos mostrar o Flamengo só pra gente não deixar de lado aqui. Então aquele 0,22 do começo lá, que era o Inter só vai pegar os candidatos a título agora. Pois olha só. Aí na sequência já tem esse confronto com o Galo na quarta-feira. Se enfrentam na decisão da Copa do Brasil no domingo e depois quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O jogo em casa para o Flamengo. Depois vai enfrentar o Cuiabá, longe dos seus domínios. Mesma coisa, sai de casa para jogar contra o Fortaleza, que é o terceiro colocado. Depois recebe o meu Internacional, Jesus. Olha, só pegou o rojão, o Inter vai no final. Criciúma fora. E aí a última rodada recebe o Vitória no Maracanã. Mas tem uma coisa aí, uma sublinhadinha. O Internacional pega todos os candidatos a título, mas pode perceber que o Inter pega tudo como praticamente já definido. Pega Botafogo já campeão. Uma barbada. Eu sei o que você quer dizer. Você tá querendo dizer que o Inter pode ser vice? Eu acho que sim, porque os times que é bom pro Inter. É bom pro Inter. O Flamengo vai ter volta olímpica de novo. Esse jogo vai ter volta olímpica de novo. Já tô avisando. Se chegar... No brasileiro não tem medalha, se chegar na segunda colocação, eu volto com o cadeirão e tudo. É muito melhor estar em segundo lugar do que brigando no Z4. É verdade, cadeirão é loucura. Agora, a Deixa eu falar uma coisa pra vocês, uma coisa grave, que o Gordinho não apareceu. Não sei o que tá acontecendo com o Gordinho lá em Minas. O Flamengo vai ganhar o título em cima de quem? Do Galo. Depois vai empurrar o Galo pra zona de rebaixamento aí.
Quer dizer, tira o título do Galo e joga ele com panela e tudo pra zona de rebaixamento. Ontem, eu não sei se vocês perceberam, mas, claro, você vai dizer, lógico, o cara foi derrotado, mas achei o Milito muito pra baixo na coletiva. Achei assim... Derrotado. Muito derrotado, porque, gente, é uma decisão de Copa do Brasil agora domingo. Claro que a vantagem é larga pro Flamengo, mas não tem nada definido. Então, Renata, mas o Atlético Mineiro ele pode terminar sem as duas competições das Copas e no Brasileiro... Mas foi o que eu falei, Chico! Uma vaga de Sul-Americana, sei lá, imagina. Acabei de falar quebrar o menino! Seria um fracasso retumbante na temporada, né? Numa expectativa que se tinha duas finais e ele pode ainda, obviamente, ganhar uma Libertadores, pode reverter o resultado com o Flamengo, acho difícil. Mas depois, quando ele se voltar pro Brasileiro, não tem mais nada. O Galo vai ficar sem nada esse ano. Não tem mais nada. O Galo vai perder a Libertadores. Os dois adversários do Galo, não dá nem pra saber o que vai acontecer, obviamente, mas Flamengo e Botafogo jogam muita bola nesse jogo. Sim, esquece. Então, olha, o Flamengo ontem poupou quase todo mundo e jogou melhor. Não é só por causa do gol de falta. Renasceu na temporada. É um jogo único a final da Libertadores, mas hoje quem joga o futebol melhor do país? O Botafogo. O Botafogo ganha do Galo. Dúvidas. E na Copa do Brasil já pode entregar a taça pro Flamengo, que não vai tomar a virada pro Galo. Eu acredito no milagre. Não vai acontecer. Não vai, todo mundo concorda aqui, eu tô falando aqui. É difícil. Não vai acontecer. Talvez a chance maior seja na Libertadores pela questão do jogo só. Isso, que trabalho difícil do treinador é manter os caras ligados, hein? Mas ele já estava derrotado ontem, não por isso que eu tô falando, que é um desafio. Depois do jogo, ele estava muito cabisbaixo. É um desafio pro treinador, né? Ele não esperava, eu acho, esse resultado. Mas o Atlético Goianiense, gente, não tem mais muita pretensão. A gente viu, tá praticamente rebaixado, não vai ser fácil ganhar todas até o final do campeonato. Mas o erro foi dele também, né? De começar com o time bem abaixo, né? Depois ele começou a mexer, colocar o Arana. O segundo tempo começou. Ele se perdeu também. Ele colocou o Rubens pra jogar, o Zarate pra jogar, o Daverson pra jogar, o Fausto Vera pra jogar. Esse time não é minimamente capaz de vencer o Atlético Goianiense já rebaixado? No final da partida, praticamente. Não, foram titulares os caras, velho. Eu vi o jogo. Porra, o Davidson desculpa, gente. Não pode jogar a Copa do Brasil. O Davidson e o Fausto Vera, aí depois entrou o Arana, depois entrou o Zarate, o Rubens saiu jogando. Exato. Mas o Galo já abriu mão do brasileiro há muito tempo, né? O foco do Galo, obviamente, com razão, são as duas Copas, duas finais. Pra mim, tá certo. Mas o problema é que se não ganhar nenhum... Aí, moiou. Então, e aí o planejamento foi pro saco. Ai. Sabe aquela cabeça de porco que apareceu lá? Bom, vamos para os números. De Cruzeiro 0, Flamengo 1, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro teve os melhores números, né? Com mais posse, mais finalizações, 5 finalizações certas. Teve 4 ações na área rival a mais do que o Flamengo. E aí, cartões vermelhos, não teve ali no final da partida também o Alan recebendo o cartão. Mas no placar, o Flamengo sai com o resultado com um gol de falta do Davi Luiz. A gente aciona, então, o Rafael Marques para participar conosco aqui, trazendo atualizações do Flamengo, que já foi para esse jogo, né, Rafa? Bem mais leve por todo o contexto da Copa do Brasil e com objetivo. Do outro lado, o Cruzeiro com muito mais cobrança do que leveza em BH. É por aí mesmo, Mari. Bom dia pra você, bom dia ao Marra, ao Dom, que é o fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. Futebol, quando você joga com menos pressão em determinada partida, a tendência é que as coisas elas transcorram de maneira um pouco mais natural, né? E dá até pra gente desenvolver a análise do jogo de ontem partindo desta premissa, que o Flamengo jogou com menos cobrança do que o Cruzeiro, bem menos cobrança. Inclusive pelo fator campo, né? Embora não fosse no Mineirão o jogo, era em BH, Cruzeiro mandante, e os números do Diniz são muito ruins como técnico do Cruzeiro. Apenas uma vitória, aquela que credencia o time a disputar a decisão da Sul-Americana. E, aliás, cada vez mais o Cruzeiro depende de ganhar a Sul-Americana para jogar a Libertadores do ano que vem. Estacionou na 8ª posição, enquanto que o Flamengo atinge a 4ª colocação com 58 pontos, dependendo só de si para poder ir diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores, independentemente de ganhar ou não a Copa do Brasil no próximo domingo. Davi Luiz ontem fez um gol de falta, coisa que não acontecia com ele desde 2017, e ele acumula 7 gols de faltas em toda a sua carreira. E como o jogo do próximo domingo é em BH, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, imaginava-se, antigamente era muito comum isso, que o Flamengo ficaria na capital mineira até domingo, treinasse lá hoje, amanhã, sábado, mas a comissão técnica, com o comando do Felipe Luiz, ela prefere duas coisas: a estrutura do CT e a boa gestão de elenco. Os jogadores não ficariam muito satisfeitos em ficar 5, 6 dias em Belo Horizonte. Então o Flamengo voltou
voltou para o Rio de Janeiro logo depois do jogo, chegou pela manhã aqui no Rio e tem treino hoje à tarde, amanhã e sábado no CT. E somente no sábado à tarde é que o Flamengo segue para a capital mineira para a decisão contra o Atlético, jogo de ida aqui no Maracanã. O Flamengo venceu pelo placar de 3-1. O segundo jogo do time alternativo do técnico Fernando Diniz, empate com o Inter e vitória sobre o Cruzeiro, os 2 jogos fora de casa, Mari. E é exatamente essa a nossa tela, o Flamengo fora desde a estreia de Felipe Luiz. Com 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, não perdeu fora de casa, 66,7% de aproveitamento, 4 gols marcados e 1 gol sofrido. Vocês estão com o Rafa nessa análise de que o contexto do jogo para o Flamengo ele era mais leve do que necessariamente para o Cruzeiro. Sim. E que ele soube aproveitar isso no jogo, Marra? Sim, não tem como. Para mim, eu concordo. Eu acho que além dos 3 pontos, se você observar o campo, o Flamengo ontem sem um 9. Uhum. Aí alguém vai falar assim, o Bruno Henrique. Sim, ok, pode ser o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique, a tendência dele é de cair pelos lados. Porque ele não é um 9 de jogar de costas. Ele é um 9 que tem outras características. Ponta. Ele é um 9 ponta. E ontem ele caía muito pelo lado esquerdo. Uhum. Era Matheus Gonçalves e Plata. Sem centralizar. Na verdade, ontem, ficou para mim, não tinha ninguém ocupando a faixa do Arrascaeta. Uhum. Ninguém ocupando a faixa que o Gerson faz às vezes, do 10, quando está mais adiantado. Eram 4 atacantes, se você quiser colocar assim, mas eram 2 de lado pela direita, 2 de lado pela esquerda. E eu acho que vale também como avaliação, além dos 3 pontos. Que para algumas situações de jogo, por exemplo, no final de semana, o Flamengo pode, em algum momento, se o jogo tiver diferença de 2 gols, se o jogo tiver 2-1 para o Atlético, de repente pode valer a pena, vem Atlético, me ataca. Ele pode jogar fechando o meio campo e tendo 4 jogadores de velocidade que podem ser acionados em algum momento da partida. Uhum. Ontem deu para ver isso. Bruno Henrique tem velocidade, Alcaraz tem velocidade, Matheus Gonçalves tem velocidade, Plata tem velocidade. Isso pode ser uma situação de jogo com outros nomes. Uhum. Então talvez o Felipe tenha até percebido isso, porque se você observar números do jogo, o Cruzeiro teve mais, né? Inclusive teve mais tempo no campo de ataque. Eu até pedi uma tela para mostrar, daqui a pouco a gente mostra isso, a presença de jogadores do Cruzeiro no campo de ataque, morando lá no ataque. E eu acho que isso também vale muito quando a gente olha para os números do aproveitamento fora de casa com o Felipe Luiz, também de estratégia, de entender qual vai ser o contexto da partida do seu adversário, porque é o Cruzeiro do Fernando Diniz, que naturalmente terá a bola, que naturalmente tentará controlar o jogo, e você pode pensar um antídoto / testes para outras situações também, Donk. Isso é muito legal, ainda mais para um treinador que está se apresentando agora ao futebol, como o Felipe Luiz, mostrar essas vertentes estratégicas que ele tem, dependendo do contexto. Acho que foi muito bem. E até como o Marra projetou no setor ofensivo as opções que podem, até de peças, acho que o Everton Araújo mais uma vez entrando bem no jogo, né? Um jogador que tem chamado a atenção, ele já tinha sido titular na Copa do Brasil. E a gente falava da leveza do jogo, eu até me estenderia. Dos 4 times que entraram em campo ontem, para mim o Flamengo era o mais leve em relação ao confronto de ontem. Pelo impacto que isso pode ter numa um suposto não título de Copa do Brasil ou Libertadores, no caso do Galo, porque você fala de um Atlético Goianiense que está quase rebaixado, mas ainda briga. O Cruzeiro ainda precisa se estabelecer independentemente... Isso de trabalho também, precisa apresentar resultados, né? Porque esse período é fundamental para você montar uma base pensando no jogo contra o Racing, porque hoje o Racing é um time mais consistente. Então, todo esse cenário... A derrota, acho que não teria tanto impacto para o Flamengo, mas essa vitória, da forma como foi, explorando esse Bruno Henrique agitado, movimentando bastante, e fez um bom jogo, acho que isso acabou sendo muito benéfico para o Flamengo em diferentes aspectos. É isso aí. Essa era a tela, Marra? O que ela diz pra gente? Olha lá, a parte mais... Esse é o William contra o Flamengo, né? Verde pro amarelo, a mais forte é no campo de ataque. É lá quase como um ponta pela direita ou como um meia pela direita. É característica do William atacar e ele é incentivado pelo Diniz.
também, se você quiser ver do outro lado, o Marlon também atacou muito. Mas olha lá, ações na área do rival. Foram 3 ações na área de um lateral pela direita. Quer dizer, ele é lateral só na carteira de trabalho, né? Ele é mais um atacante. O torcedor tá um pouco na bronca com essas grandes referências do Cruzeiro, que foram... Poxa, o Willian chegou a ser chamado para a seleção, né? Com justiça, né? Com justiça. E acho que é por isso que o torcedor cobra quando o nível não necessariamente é o mesmo. Antes de virar pro Cruzeiro, eu também quero te ouvir, Rafa, sobre essa gestão do Felipe Luiz, né? Porque na coletiva pós-jogo, ele fala muito sobre... Ele lembra aquela coletiva do Jorge Jesus? Que ele fala descansar. Que descansar o quê? O cara tem que jogar, não existe isso. E o Felipe Luiz não fala com essas mesmas palavras, até pelos jeitos diferentes. Mas ele fala, cara, eu preciso dar minutagem pro jogador. O jogador que joga mais, ele fica melhor. E ele tem feito isso com o elenco do Flamengo, né? Eu acho que depende do jogador, né? O jogador, quanto mais joga, mais irrita o torcedor. Acho que o Alan é um grande exemplo. E o Arrascaeta, quanto mais joga, às vezes é mais arriscado. Pois é, o Arrascaeta foi sincericida até, inclusive, na sua manifestação depois do jogo de ida na final do Copa do Brasil, quando ele expôs algo que o Flamengo certamente queria que fosse tratado internamente. Mas partiu do próprio jogador dizer que está jogando um sacrifício e que vai fazer uma cirurgia no joelho ao final da temporada. Então já há aquela preocupação. E além disso também passa a haver, por parte dos adversários, aquela tensão especial, né? O cara não está 100%, uma chegadinha um pouco mais forte e tal, pode causar um desconforto. Enfim, tudo isso pertence aí à órbita, à natureza do futebol. Mas eu acho que depende do jogador, né, Mária? Não sei se os companheiros concordam, o Donk e o Marra, mas em alguns casos o jogador precisa do ritmo para poder se aproximar da sua excelência de qualidade técnica. Acho que o maior exemplo no Flamengo é o Alcaraz. Ontem, já no segundo tempo, dando sinais de cansaço, ele conseguiu aproveitar os espaços que o Cruzeiro deixou, porque naturalmente perdendo por 1-0 tinha que se lançar mais ao ataque. Ele aproveitou os espaços, fez ótimas jogadas, fez um gol curioso que foi anulado, e aí, claro, a tecnologia associada à interpretação, as duas trouxeram a resolução para o gol ser anulado, mas isso não tira o mérito do jogador também. Enfim, ele mais solto, mais próximo dos homens de frente, mostrou uma capacidade de se aproximar dos atacantes, de fazer a bola chegar no terço final, bem interessante. Algo que nós não tínhamos visto, pelo menos uma incidência tão latente como no jogo de ontem. E em alguns casos, como eu citei do Alan, de fato se mostram jogadores que não estão conseguindo corresponder, aproveitar as oportunidades quando elas surgem. A gente sempre fala, é um discurso comum, quase que uníssono, de que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. E aí acho que o Felipe Luiz faz, nesse seu estágio como técnico do Flamengo, uma espécie de reforço dessa constatação, colocando o pessoal para jogar e tendo bom resultado. Vamos falar agora sobre também o lado do Cruzeiro, que aí eu acho que a gente vai abrir uma conversa só sobre o Fernando Diniz. Mas quero falar sobre o campo e seus personagens. A gente falou do Willian. O Matheus Pereira me chamou a atenção a entrevista dele pós-jogo. Quando ele fala, eu fui substituído, não entendi, tem que respeitar o treinador. Mas o torcedor que assiste o jogo, ele vê que ele está abaixo. Não, Sim. O torcedor, ele entende porque você tem que mexer no Matheus Pereira em alguns jogos, em alguns momentos. Não entende? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que esse vídeo aí no jogo aberto, Renata Fã, comentaram um pouco sobre o lance polêmico ali do gol de Alcaraz, né? Renata Fã, ela foi um pouco incisiva, disse que para ela, né, foi interpretação ali e tal, poderia ter dado o gol como não dado. Já Denilson foi mais direto, né? Disse que esse lance aí foi mal interpretado para a visão dele, que não era para ser anulado, que o Flamengo foi prejudicado, né? E também falou um pouquinho sobre as chances, né, de Flamengo conquistar o título no Campeonato Brasileiro, né? A distância é um pouco complicada, né? Do Botafogo. O Botafogo está tendo uma constância muito boa e o Flamengo nos últimos jogos acabou vacilando, empatando, perdendo para o Fluminense, né? Então são jogos aí que se o Flamengo tivesse vencido, já era 4 pontos a mais, aí ficaria a 5 pontos do Botafogo, né? Então, com certeza aí a chance de título do Flamengo seria muito maior, porque o Botafogo tem um confronto direto com o Palmeiras, aí então seria para que o Palmeiras vencesse, né? Aí o Flamengo ficaria só 1 ponto do Botafogo e estaria na frente do Palmeiras, né? Então, tudo isso poderia ter mudado se o Flamengo tivesse vencido os seus jogos contra o Fluminense e contra o Internacional. Mas é isso, o foco do Flamengo agora principal é a Copa do Brasil. O Flamengo tem um bom resultado, venceu por 3-1, poderia ter vencido por 3-0, né? Mas um vacilo de Léo Ortiz ali, né? Não tem como justificar muito, é um bom zagueiro, mas comete erros também, né? Então os melhores também cometem erros.
Então, venceu por 3-1, né? O Flamengo tem um bom saldo, né? Que pode aí perder até por 2-0, que ainda vai para os pênaltis. Então, acredito que o Flamengo não vai vacilar dessa forma, tomar uns 2-0 assim. Pode até tomar um gol, né? Mas acredito que vai fazer também, porque o Atlético vai ter que se avançar, vai ter que se jogar para fazer o gol. E aí o Flamengo vai ter espaço, né? Com Michael, Bruno Henrique, Alcaraz, e que ainda tem uma grande chance aí de Luiz Araújo também voltar nesse jogo, né? Então imagine aquela explosão que ele tem de correr ali pela lateral, partir, chutar, né? Ele era excelente, né? Fazendo esse tipo de jogada e que pode aí acrescentar demais para o Mengão. Qual a sua opinião, torcedores? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.